Bom dia a todos. Quem esteve aqui ontem já teve a oportunidade de ver, de assistir a palestra do professor Pimenta, foi uma palestra muito boa. Hoje nós continuaremos falando um pouco sobre ferramentas, né, aplicáveis ao projeto, visando a qualidade do ar. Quer dizer, muitas vezes as pessoas olham o BIM apenas como uma ferramenta, vamos dizer assim, que dá operacionalidade maior ou uma racionalização ao projeto, etc., mas ela também pode ser uma aliada no controle da qualidade do ar interno ou no controle da qualidade dos ambientes internos, né? E é isso que o nosso amigo Anderson Rodrigues, da Artécnica Engenharia, vai nos falar. Anderson, o microfone é seu e a tela também. Bom dia a todos. Ronaldo me passou essa missão de falar de uma ferramenta, e essa ferramenta é tão universal para nós hoje em dia que é complicado fazer em poucos slides tanto assunto. Mas deixa eu começar aqui. Opa! Vocês estão enxergando a tela? Hein, Ronaldo? Sim, a tela tá ok. Tá ok? A palestra tá ok? Tá centralizada? Perdão. Centralizado, tá. Perfeito. Tá um pouquinho que eu acho que eu estou centralizando errado. Assim. Você precisa abri-la. Uhum. Tá? Ele sabe de BIM, mas não sabe de PowerPoint. Não, esse software, o software que a gente tá usando é muito legal, mas ele, como meu computador está todo regulado aqui, ele acaba centralizando. E quando eu mando ele aparece como se estivesse no slides. Exato. Deixa eu avançar assim. Daí fica mais calmo e a gente resolve tecnicamente depois. Isso, você meu nome é Anderson, eu sou técnico, mecânico de manutenção, engenheiro, técnico. Nos últimos 30 anos que usei todas essas profissões. Trabalhei em algumas empresas multinacionais e brasileiras. Meu último emprego antes da técnica foi a aviação, foi na Varig, e desde 2002 eu trabalho na Artécnica. A Artécnica é um escritório de projetos aqui em Porto Alegre, que é afiliada às BRAV, desde que nasceu, ao SBCC, à ASHRAE, e faz parte como convidado do grande DNPC, o Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da BRAV. Todas essas instituições têm pessoas apaixonadas por que fazem e a gente gosta muito de participar delas. Quem faz parte desse meio tem que se associar, se não em todas, em algum dessas entidades, para pelo menos dividir a sua experiência. OpenBIM, a gente apoia essa ideia, tá? Porque mais adiante eu vou explicar por que OpenBIM é tão importante. A pandemia. A pandemia não é a primeira na raça humana, é uma de várias. E também essa pandemia não é a que mais matou, mas é que no período, no século XXI, em 2020, é a mais estudada, é a que mais nós conhecemos, a que mais está nos atendendo.
Esse é a foto do mundo ontem. Há distorções, com certeza, há distorções, mas o topo dessa lista nos assusta muito, porque dos 6 milhões de casos declarados, nós temos ontem 378 mil mortes. Mas, se vocês observarem, as distorções são em vários países aí, como Bielorrússia ou Nigéria, que é insignificante a quantidade de casos. E até o Brasil, por exemplo, a gente sabe que há distorções. Então, essa pandemia deve estar matando muito mais gente. Mas qual é a diferença dessa pandemia para outras, sob a ótica da ciência e da engenharia? É que nós sabemos de onde ela veio, nós conhecemos ela, nós sabemos a mutação, sabemos seu comportamento, e aprendido isso tudo com a ciência e com a análise das outras pandemias. Nós também conseguimos enxergar o vírus, medir ele, saber seu tamanho, saber até de onde veio, sua família, sua ordem, seu gênero, e nós conhecemos a física da partícula. Consequentemente, nós criamos nossos modelos. E nossos modelos, que são fotos da realidade, nos ajudam muito. Por que nossos modelos? Porque somos engenheiros. Nós não conseguimos entender as coisas ou sem a nossa matemática e criar modelos similares à realidade para poder entender isso. A pandemia abriu janelas para nós, portas para nós, para avançar na engenharia da nossa área significativamente. E está trazendo algumas áreas da engenharia, como o CFD ou como o BIM, para nossas portas. Por quê? Você pode ver aqui que ele está analisando um espirro. Da ficção à realidade, para vocês terem ideia onde nós estamos. Em 1971, foi feito um filme, foi lançado um filme de um grande cineasta chamado Robert Weiss, de um livro de 2 anos antes, chamado Enigma de Andrômeda. Esse livro, ele falava de vírus, de pandemia, de tecnologia de biossegurança, descoberta de manipulação de cepas, identificação e contaminação e contaminantes. Tudo isso em 1h30. Nada mais é que, se vocês observarem, a contaminação espacial vinda numa partícula num satélite. E tudo isso em 1971. Da onde eu chego, da onde eu concluo, fora a pandemia, que é a pandemia ser colocada em 1971? O Wildfire é um complexo que foi feito pelos cineastas em 3D, em realidade virtual, onde BIM e IoT estavam colocados. Esse filme é muito interessante, posso passar para vocês. E isso deve ter inspirado arquitetos e engenheiros durante a década de 70. Quem é adolescente, pelo menos na década de 80, ou pré-adolescente, deve ter visto esse filme e ficado encantado. Alguns já com alguns traços devem ter pensado como aquele cara vê esse laboratório em real time, sabe onde essas pessoas estão, com as temperaturas, a biometria. Isso em 1971. BIM. A informação, ou para quem não conhece, a modelagem da informação da construção. Isso foi desenvolvido há muitos anos, mas foi normatizado ano passado pela ISO. De onde veio essa norma? Essa norma veio da BUT Standard, de 1992, que no Reino Unido padronizava a CAD. Ela foi revista em 98, revista em 2007, revista em 2015, revista em 2016 e serviu de base para a ISO 19650, que foi introduzida no ano passado. No Brasil, a BNTC 144 já normatiza BIM desde 2011. E isso é muito importante porque as diferenças de países, a diferença de entendimento de construções são muito importantes serem normatizados, porque imagina, você está construindo um estádio no Dubai ou um prédio em Brasília, e as construtoras são de várias partes do mundo. Como normatizar essas informações? Algumas definições fundamentais que eu sempre trago quando eu faço a apresentação sobre BIM.
Uma é de projeto, que é um plano, uma ideia. Outra do que é método. Método é uma técnica. Preste atenção, o método científico é o mesmo para a gente analisar uma estrela ou a gente estudar um vírus. Mas a metodologia de fazer isso é diferente. E a ferramenta é, obviamente, aquilo que a gente usa para aplicar a metodologia. BIM, certo? É ferramenta, software de BIM, software 3D, é ferramenta para criação e distribuição dessa informação. Os softwares que existem no mercado são ferramentas, não são BIM. Eu digo porque aqui no escritório a gente implantou isso em 2013 e a gente desenha em 3D. Desses 7 anos, alguns projetos nós fizemos com BIM, mas nós trabalhamos com softwares em 3D para BIM, que são coisas muito diferentes. Mágica. BIM é moda? Para mim, comentar com você sobre BIM, sobre se é moda ou não, eu tenho que dar uma olhada tenho que levar vocês a dar uma olhada na evolução do desenho computacional para a engenharia e a timeline da tecnologia de CAD, que servirá de bússola para a gente. Vejam só, isso começou lá em 1957, tá bom? Teve alguns pais, alguns precursores que criaram softwares na década de 60 fantásticos. A história está ali no canto e merece ser olhada com mais olho, com mais acuidade. BIM, a primeira citação de BIM, de Building Information, é de 1974. Se nós olharmos esse timeline do professor Wilton Castellani, de 2008, nós vamos ver a evolução do BIM durante a primeira década desse século, desde que nasceu, desde que foi concebido, até a primeira década desse século. Vocês vão ver os softwares, vão ver as obras no Brasil, os precursores, como o arquiteto Contier, e a normatização. Para quem tem um pouco de dificuldade em ver isso, meu time fez teve algumas vitórias importantes nesse período. Nessa última década, isso evoluiu muito quando nós falamos de BIM. Observem que as obras, as convenções, os seminários multiplicaram. Esse livro foi traduzido para o Brasil em 2014. O DNPC falou a primeira vez em BIM que eu assisti em 2013, em São Paulo. Em 2014, foi assunto e pauta do DNPC, do Encontro Nacional de Projetistas e Consultores. Em 2018, na Bahia, também. Tomamos 7-1. Meu time foi campeão de novo. E o Flamengo fez 5-0 no co-irmão azulejo. BIM, na ASHRAE, é comentada desde 2006, certo? Observem que a matéria do ASHRAE Journal de 2006 já fala das vantagens em BIM. Em 2010, temos outra matéria. E observem que aquele quadro que eu ressaltei, que é sobre uma análise de carga térmica de um laboratório, é de um software de terceiros. O BIM, o núcleo do BIM se chama IFC, que é um arquivo, o Internet Foundation. Ele é a expressão máxima do BIM, porque ele representa interoperabilidade, a conversa entre softwares de vários fabricantes. Digamos que se isso é um DNA para um ser humano, o arquivo EC, certo? E todas as suas classes estão assim para a obra. E o arquivo C, ele é modular, como se fossem caixas de sapato. Então ele vai evoluindo e aglutinando todas as informações que você possa imaginar de uma obra. Nesse arquivo você pode ter a composição química das paredes, dos blocos cerâmicos, até as tramitâncias, como a geometria. O arquivo CFC está para construção como DNA para seres vivos. BIM é trabalho em equipe, não percam essa referência. Mas quem entra no BIM quer enxergar isso. Todas as nossas soluções. Quer enxergar as temperaturas, as umidades, as comparações, os perfis, as incidências. Qual é o projetista de HVAC que não quer saber a incidência solar dentro do ambiente?
como aqui, para poder saber onde localizar termostatos. Building Information Model não é Building Energy Model, são coisas diferentes. O engenheiro Matheus, mês passado, pela Asher Sult Brasil Chapter, deu uma palestra brilhante, esclarecendo isso e deixando bem claro a etapa que isso está e como isso está se desenvolvendo. Por que eu informo isso? Porque às vezes as pessoas se enganam. Quando a gente fala em BIM, nós estamos falando em informações da construção e não em modelos energéticos, que é o que nós projetistas normalmente usamos, certo? E modelos de simulação, modelos BIM, existem há muito tempo antes do BIM. Energy Plus, por exemplo, na década de 70 nós temos Trace em 74, RAP em 76, Energy, DOI, DOS, Transys em 78, 79. Todos eles são modelos de energia e não estavam acoplados a BIM. O BIM, dentro da análise de energia, entra como as informações da construção, o arquivo FC e depois o modelo retirado dessas informações para análise. Claro que tem todo um roteiro, todo um fluxograma de funcionamento, que eu não vou entrar no mérito agora, mas é bastante interessante e é objeto de palestra, de uma outra palestra. E o engenheiro Matheus já comentou bastante sobre isso. Depois eu repasso para você essa palestra. Mais sobre BIM, nós temos aí N sites. Por exemplo, o último que saiu foi o BIM HVAC Tool Softwares, que é uma suite de softwares na Alemanha, grátis para você fazer simulações com os seus modelos BIM. E outros assuntos mais. BIM. A qualidade do ar interior com BIM. Primeiro, vamos colocar algumas coisas, alguns parâmetros que às vezes as pessoas confundem também. A qualidade do ar interior é um subconjunto da qualidade do ambiental interna. A gente não pode desprezar as duas, principalmente como projetistas, como analisador ou como interpretador desse modelo. Porque quando eu analiso a qualidade interna do ar, eu tenho que saber o que está contaminando. Isso é tão importante que ano passado a ASHRAE celebrou a incorporação da IAQ Global Alliance. E os novos regulamentos, que dizem respeito aos países atuais ou futuros, continuam mais rígidos e exigem a adoção de medidas sustentáveis. Tá? O ênfase vai continuar: energia, arquitetura, indivíduos e recursos. Papel essencial. O papel do BIM é angular no cumprimento dessas metas. A qualidade do ar interior tem uma física. E ela é bem resumida, é exatamente isso. É a qualidade dentro e ao redor dos edifícios, especialmente no que diz respeito à saúde e conforto dos ocupantes. É importante entender essa estimativa. Por quê? Porque a gente entende qualidade, nós como engenheiros entendemos qualidade do engenheiro como a mecânica dos fluidos de um fluido que nos cerca e que nós precisamos para sobreviver. E ele tem fluxos que estão intimamente ligados a gradientes de temperatura, composição e principalmente aos fluxos dentro desses ambientes. Casos de uso do BIM no QI. Veja, se nós entrarmos na internet ou em qualquer tipo de biblioteca e perguntarmos sobre Building Information Modeling e Indoor Environmental Analysis, nós vamos encontrar dezenas de textos. Eu peguei alguns só para avaliar para vocês mais novos, onde, por exemplo, esse texto, essa análise feita pela Universidade de Ulster, na Dinamarca, 3 artigos. O Building Information Indoor Environmental Performance Analysis quanto à qualidade do ar interior, o Thermal Comfort e o IAQ, e o Acoustic Comfort e o IAQ. Eles não conseguem separar, em nenhum momento nessa análise, a qualidade do ambiente da qualidade do ar e com as outras variáveis. O fluxograma de trabalho deles foi exatamente esse. Um software BIM, uma modelagem, as informações, a aplicação da ferramenta e uma análise dos ambientes com esse software.
eles avaliaram softwares buscando a qualidade do ar interior. Então, eles avaliaram várias suítes e pontuaram essas suítes. E chegaram à seguinte conclusão: é a melhor solução de enxergar as variáveis de qualidade do ar interior e de qualidade do ambiente interno, é uma qualidade, é um processo mais holístico usando o BIM. A mesma coisa fez um pesquisador que já fez algumas palestras para a Asher, que é o Alt-Wan Lin. E essa matéria, esse artigo saiu do American Journal Environmental Science, onde ele pegou softwares, fez um fluxograma, software standards de mercado, né? Os 3 softwares standards de mercado, fez o processo e chegou às mesmas conclusões. E vejam que o processo de execução disso não é um processo separado. É isso que eu quero deixar claro nisso. Analisar um prédio, muitas suítes trazem dentro deles os programas de análise, mas boa parte do pessoal, dos usuários, não quer usar esse suíte. Nós aqui usamos um suíte para calcular dutos, um suíte para calcular análise térmica e um suíte para gerar nossos modelos BIM. E isso é uma questão de custo, uma questão de facilidade, simplicidade, curva de aprendizado. Como tem suítes que querem fazer tudo isso dentro delas? Não vamos entrar no mérito. Esse outro jornal, muito interessante, esse artigo é muito interessante, foi um artigo lançado na Elsevier, do Automation em Construção, onde um pesquisador da Universidade do Cairo analisou um modelo BIM de uma estação de trem, de metrô, junto com o IoT, para localizar os sensores, certo? E usou um algoritmo baseado na classificação CMIOS, que é de decisão, que é um processo de tomada de decisão. Ele chegou à conclusão que o processo não só colocou a qualidade do ar interior dentro dessa estação de metrô muito superior à automação convencional, ou se tivesse sido feito sem o modelo BIM. Se nós pegarmos uma coisa mais próxima de nós, pelo menos de mim, da Asher, esse livro é de 2008, Indoor Air Quality, da Asher. Lá na parte 1 ele fala em arquitetura e design integrado. O que é isto? O método tradicional é o método do dono para o arquiteto que distribui, que a gente conhece, não vou entrar no mérito, conhece como funciona. O método BIM é um método de troca entre todos os componentes. O método que ele recomenda é o método de integração, arquitetura integrada. E esse método é BIM. Veja, nesse mesmo livro, ele faz pontualmente em gráficos a análise de CO2 dentro de um prédio. Esse mesmo processo analisado por um software BIM tem outra cara. E a facilidade de interação. Essa foi uma solução que nós apresentamos para a Asher. Foi um convite, uma discussão que apareceu numa reunião das BRAV, por intuito do Mário Alexandre, do engenheiro Mário Alexandre, de criar uma solução prática para o hospital de campanha, onde a emergência e a questão emergencial fosse resolvida, porque nem todos os hospitais no Brasil têm dinheiro, nem todos, e o avanço da pandemia não dava chance dos hospitais se atenderem à rapidez do avanço. A gente criou, junto com o grupo de engenheiros da Asbrav, criou esse documento que foi lançado sobre como fazer rapidamente um hospital de campanha e todos os pormenores que pudessem ser feitos emergencialmente para atender as áreas de isolamento. Isso foi feito em fração de dias. Depois eu quero mostrar para vocês alguma coisa mais interessante sobre isso aqui como a palestra é interativa, eu quero mostrar algumas coisas, se der tempo aqui, nos softwares que nós usamos, vários softwares que nós usamos, para vocês poderem ver como o BIM pode contribuir muito nessa análise da qualidade do ar interior e da qualidade dos ambientes internos. O caminho daqui. Vocês vejam só, nós estamos em 2020. O governo brasileiro colocou como meta 2029 a adoção por BIM. Os softwares BIM
como a gente sabe, já existem há muito tempo, certo? E o que que tá, e o que que se anda? O que que tem em que caminho o mundo está andando? Os grandes suítes de software, os softwares de terceiros, os programadores estão criando algoritmos, softwares interativos de bloco para todo o sistema ser feito de uma forma analítica. Por exemplo, Grasshopper é uma linguagem de programação aplicada numa suite e que é aplicada em outra também, outra com Rhinos e ArchiCAD, onde você pode fazer a montagem de um DOS sem nem ver o desenho. Você monta e depois ela faz o desenho automaticamente. Não ficando atrás. O seu concorrente, o AutoCAD Revit, usa uma linguagem chamada Dynamo, que faz a mesma coisa. Toda a interatividade da construção de dutos, de grelhas, difusores, é feita automaticamente, calculada automaticamente, com uma linguagem de programação paramétrica, orientada a objeto. Vocês podem ver que ele está calculando uma rede de duto. E isso poderia ser feito sem o desenho. Vocês imaginem daqui a 1, 2, 3 anos, os laboratórios de biossegurança serem feitos os balanços de ar, os balanços de massa dentro da sua suíte BIM. Isso não é ciência de foguete, isso está acontecendo agora. Isso é um software interativo, está rodando. Você pode ver que ele está calculando, automaticamente o software está calculando, toda a interatividade, toda a parametricidade, ele está calculando e colocando os difusores. A única coisa que o projetista fez foi botar as vazões. Ontem, a SAIP, uma empresa espanhola que produz suítes de BIM independentes, como eu disse para vocês, a BIM sob o ponto de vista no mundo, não foi criado a partir de softwares de mecânica, de engenharia mecânica, mas ele equalizou quase todos os concorrentes do ponto de vista dos softwares. Então, hoje a gente ainda tem uma ideia de ter uma suite para fazer isso, certo? SAIP é uma software house espanhola que criou, ontem lançou no Twitter, um software para calcular contágio dentro de qualquer suite, qualquer software de desenho BIM. Nós podemos agora fazer isso nos nossos softwares. Eu queria, antes do obrigado, eu queria aproveitar, apesar, eu não esperava a falha aqui da minha apresentação, do meu erro na apresentação, mostrar para vocês algumas coisas interativas, já que nós estamos dentro do meu computador, em relação à qualidade do exterior e à facilidade de usar BIM nisso. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Por exemplo, ontem nós estávamos falando em IoT e colocação de termômetros. Com o software BIM você pode analisar isso, certo? Vendo o modelo e pode analisar a colocação desses termômetros.
Anderson, será que travou? Eu acho que deve ter caído a conexão do Anderson. Nós vamos fazer os... Pessoal, contatando o Anderson para ver se ele entra. Mas vou só antecipar, quem tiver, como nós estamos com certo tempo... Ah, o Anderson voltou. Deixa eu só dizer o seguinte, que se alguém tiver alguma, quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, levanta a mão que a gente tem como habilitar a participação. Anderson? Acho que ele está com o microfone desativado, talvez. Em real time, a interatividade. Isso é uma escola. É o topo de um prédio. E vocês podem ver e contar. E embaixo o sistema de ar-condicionado. Deixa eu jogar ele de novo lá. Isso, muitas pessoas, eu vou passeando de software em software aqui, para vocês verem o que se pode fazer com os modelos, certo? Vejam que esses modelos foram criados no software BIM, e isso é um software didático, tá? Aos professores presentes, esse é um software grátis do consórcio, do Concorde Consortium dos Estados Unidos, que é pago pelo governo americano só para fazer softwares didáticos, que a gente usa aqui para demonstrar N coisas para os nossos clientes, tá? Por exemplo, no nosso software de trabalho, a conexão está bem lenta, tá, senhores? Eu não sei se é o peso da apresentação, ou a internet muito pesada numa quarta-feira. Mas vocês vejam só, esse foi o trabalho desenvolvido junto com as Brave, e nós temos o nosso hospital de campanha. Se vocês entrarem nos ambientes, clicarem nele, é natural de qualquer software. Não foi. Perdão. É natural. Esse foi o hospital de campanha, simulado, desenhado, simulado, para a distribuição pelas Brave. Vocês podem ver que qualquer software de BIM, os volumes estão aqui. E se você quiser, você tem o volume dos objetos. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com um balanço de massa em ar exterior, em qualidade do ar interior. Se você tiver uma biblioteca, você tira os volumes das estantes, dos ambientes, e não faz o volume completo. A mesma coisa, qualquer software faz isso. Isso aqui não entramos nem nos softwares de modelagem. Certo? Prezados, eu adiantei a palestra
Eu gostaria de falar mais para vocês, adiantei a palestra pela minha falha, mas fico à disposição. Anderson, eu vou então passar. Primeiro, o seguinte: os três palestrantes nossos estão à disposição para responder a qualquer pergunta, ou qualquer pergunta que eles saibam, né? Mas, Anderson, eu vou começar o seguinte, com algumas observações. A Cristiane Lacerda, lá do Rio de Janeiro, pede que você fale sobre esse software que faz a contagem no ambiente. A internet dela falhou no momento e ela não conseguiu entender. Apesar de que, espera um pouquinho, apesar de que eu aviso que essa apresentação está sendo gravada, né, no YouTube. Ela está sendo também transmitida pelo YouTube e vai estar gravada a apresentação toda para quem quiser ter acesso. Anota aí. Então, essa é uma questão da Cristiane. E aí nós temos aqui o Oswaldo Guilherme, diz o seguinte, que pelo que ele entendeu, a única variável lançada pelo projetista é a vazão. Aí ele pergunta em qual elemento, ramais, ambientes. Essa propriedade também, muitas vezes, é variável em função do modo de controle, certo? Ou o lançamento da vazão pelo projetista seria apenas um dado inicial para que o software avalie as possíveis e prováveis variações? Isso seria razoável? Pergunta ele. Tá? Quer responder essas duas questões? Que aí depois eu tenho mais algumas. Sim. A primeira, Cristiane, os softwares, veja só, entender BIM é uma metodologia, então você tem essas ferramentas. Você vai escolher a ferramenta para você resolver o problema. Muitos dos fornecedores, dos grandes, eu chamo os grandes players, os grandes jogadores do mercado, querem aglutinar soluções todas dentro dos seus softwares. Isso não é a realidade do mercado. Isso não acontecia com o software que dominava a arquitetura, que logo saiu da prancheta foi para a arquitetura. Perfeito? Então, tu tem um mundo novo. Como aqui no escritório, nós usamos 3, 4 softwares para resolver um problema. Quando você contar no BIM, contar quantitativos, eu digo assim, elementos BIM é uma coisa que é fácil de fazer. Desde que seja lançado, obviamente, né? Por exemplo, aqui deixa eu alterar minha tela. Por exemplo, aqui, deixa eu alterar minha tela para ver se eu te mostro isso. Por exemplo, aqui nós estamos com, deixa eu ver se aqui nós estamos com um trabalho que nós fizemos há alguns anos atrás, certo? Que foi um laboratório de desenvolvimento de tecnologia, certo? Computacional. Perfeito? Você pode notar a quantidade de gente, cadeiras e a sofisticação do arquiteto. Você quer saber quantos elementos tem num software BIM? Perfeito? Vamos lá. Opa! Eu estou com o Zoom ligado. Você tem esse elemento e pede para o software uma poltrona, um puff, e pede para ele contar. Isso é simples. Agora, quantitativo de um software de BIM para o software de orçamento é uma coisa mais sofisticada, porque daí o teu software de BIM tem que falar, o arquivo FC que codifica isso, tem que falar com o teu software de orçamento. São coisas diferentes. E um pouquinho mais sofisticadas. Quanto à pergunta de balanço, o método de calcular o volume de ar ou dentro dos ambientes não mudou com o BIM. Continuou o mesmo, as mesmas soluções. O que nos facilitou, que agora eu tenho a interatividade, por exemplo, de enxergar os ambientes, poder quantificar as pessoas, quantificar os elementos e conhecer
o que eu estou fazendo, certo? Esse software, o software propriamente dito de BIM, ele não calcula exterior. Você vai precisar ter uma suíte para fazer isso, um plugin, ou fazer parte do seu software, isto. E a metodologia continua. No Brasil, a metodologia, até a lei simplifica muito, porque a lei nos dá 2 variáveis, né, 27 ou 17. Agora, se nós formos usar a norma, nós precisamos de outros critérios. Claro que é possível, programando o teu software, ela fazer isso automaticamente. Mas, ou você puxar para dentro do teu suite de bem, seja ele qual for que você escolher, RAP, Trace, 3D, Energy Plus, ou o que você quiser, e isso vai ser feito no processo de cálculo. Porque existe onde eu quero chegar dizendo isso? Existe uma mitologia também em volta do BIM, que a gente chama BIM Show, certo? Na hora de fazer o show de apresentação, tudo é lindo, maravilhoso. Agora, construir isso aqui tem algumas horas de engenharia. E você veja só. Este é o processo de arquitetônico. Deixa eu abrir o modelo para vocês, se eu não errei o modelo. E aí eu queria entrar no perdão. E aí eu queria entrar no modelo, mostrar o modelo do engenheiro pro Aí eu queria entrar naquele... obviamente ia falhar, né? Na apresentação ele ia falhar. Ele ia falhar, falhou de novo. Deixa eu abrir o modelo por aqui. Daquele modelo que eu mostrei para vocês, está aqui o sistema de ar-condicionado. Daquele modelo, o sistema de ar-condicionado e o posicionamento de sensores. Como é um insuflamento pelo piso, muitos dos sensores são, muitos dos insufladores são motorizados e os sensores são fundamentais. Não sei se eu respondi isso, respondi a pergunta do... Ronaldo? Posso fazer outro? Pode, pode. Olha, deixa eu ver lá. O Mário Alexandre pergunta aqui, tá, no software mostrado para posicionamento de sensores, no caso de temperatura, pode ser considerada temperatura operativa? Ponto 1. Claro. 2, espera Claro. um pouquinho. Não, espera um pouquinho, porque aí você já faz. Uhum. E o Marcelo Vale
Deixa eu achar a pergunta do Marcelo. Eu ofereci a eles que eu poderia abrir o microfone, eu reafirmo, tá? É possível. Mas deixa eu ver aqui, o Marcelo. O Marcelo fala sobre a simulação de CO2. Ele, inclusive, cita, acha que pode ser o seu slide 47, que você mencione um pouco mais sobre quais os parâmetros considerados nesta simulação. Tá? O slide 42, vamos lá. Pumar, sobre software. Acima, é possível considerar a temperatura operante, mas BIM, como a gente diz, é um trabalho de equipe, os elementos construtivos da parede, de todo o envoltório, têm que ser lançados, e nem sempre isso é feito. Os arquitetos não têm, por exemplo, eu poderia mostrar para vocês agora um prédio que nós fizemos agora há pouco tempo, aqui em Porto Alegre, onde foi feito, o processo foi todo BIM. Então, quando você clica na parede, quando você clica na parede, por exemplo, ou no duto, lá embaixo, duto, os elementos construtivos disso estão lançados. Todas as tramitâncias, elementos construtivos, geometria, normalmente, pelos tempos de projeto, pelo trâmite comercial dos projetos, os arquitetos não fazem isso e nem sempre nós temos tempo de fazer isso dentro do BIM. Onde nós fizemos isso? Lá no software BIM, lá no software de simulação. Então, isso é um problema ainda da nossa integração entre arquitetos e engenheiros. Se, por exemplo, nós tivéssemos uma biblioteca já disponível de elementos de construção padronizada no Brasil, onde isso fosse montado, o modelo de arquitetura, seria muito mais fácil. As suítes que possuíssem essa análise de gerar temperatura operativa, a tramitância das paredes, seria muito mais simples. Certo? Só que isso não acontece. Como eu digo para vocês, o BIM é uma ferramenta, e a chave de fenda pode ser usada para desparafusar e parafusar parafusos, como a gente conhece, como para abrir porta na marra, como alavanca. E isso acontece, isso é normal. Então, para gerar essa análise de conforto que o Mário pergunta, a gente puxa para um outro software. A pergunta do Marcelo foi no slide 43, né? Deixa eu olhar o slide 43. Imagina que é 47, me parece. Podia repetir a pergunta do Marcelo? Claro. Espera aí, deixa eu pegar direitinho aqui para não... Sobre a simulação de CO2, poderia mencionar um pouco mais sobre quais os parâmetros considerados nessa simulação? Pô, Marcelo, o parâmetro, como o software é aberto, é um modelo de simulação, é o que é a norma. No caso, esse slide não foi feito por nós, ele foi pego de uma empresa sueca, de uma software house sueca que produz e vende uma suíte de BIM, de análise energética, que a gente está adquirindo aqui, que se chama IAD Equa. E eu usei como exemplo, certo? A análise energética, veja só, Marcelo, você tem um modelo, você tem um volume de controle. Vamos usando perdão, os não engenheiros. Você tem um volume de controle, uma área de controle. Você bota parâmetros lá dentro. O software te dá isso em real time. O parâmetro que de CO2, se você quiser numa sala 1000 ppm ou na outra 100 ppm, ele vai fazer essa análise. E o fluxo transiente de ar ou de qualquer outro fluido entre essas salas vai ser representado. Então, ele te dá a oportunidade por isso que o software BIM dá esse pulo holístico, essa análise dos pesquisadores. Tu consegue enxergar em real time o que tu está fazendo.
como o Mário está presente, que bom, uma vez eu conversando com o Mário Alexandre, ele disse assim, às vezes os arquitetos não têm tempo de produzirem os nossos desenhos e a gente está cruzando duto dentro de um elevador porque não consegue enxergar a casa do elevador porque o desenho é pobre. Um prédio de 30 andares, 100, 200, 300 mil metros quadrados é feito em 20, 30 pranchas. Isso em BIM é impossível. Você anda dentro do prédio, você enxerga os conflitos. Você está enxergando a estrutura, por exemplo, a estrutura do prédio, junto com a arquitetura, junto com a decoração. Então, é um salto de qualidade em todos os sentidos. Não sei se eu respondi o Marcelo. Ronaldo? Anderson. Tá me escutando? Tô sim, tô. Eu Não sei se... vou passar mais algumas perguntinhas, Uhum. tá? E aí depois eu passo para o Marquinhos, Uhum. que ele quer fazer também alguma pergunta, uma observação. Primeiro, se você puder anotar, e você responde tudo de uma vez, tá? Uhum. Aqui o Fábio gostaria que você fizesse uma ressalva sobre a vantagem da utilização da BIM para a realização de diagnóstico e visitas ao cliente para propostas de orçamento. Ponto 1. Uhum. O José Renato, tá? Ele pergunta se, considerando a realidade do Brasil hoje, quais os requisitos básicos para nos introduzirmos no processo BIM. O próprio José Renato também faz uma segunda pergunta, considerando que a metodologia iniciou-se pela engenharia mecânica, civil e migrou para a infraestrutura geral, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, ele percebe que há uma integração, que a integração entre competências é primordial. Então, e ele completa dizendo que acredita que gerenciamento de projetos é fundamental para o início dos projetos. Como vocês estão realizando essas conexões hoje? Diz o José Renato, da Tonari Engenharia. Tá? E outra, a Cristal pede algumas indicações de curso BIM, se for possível. A primeira pergunta. Você sabe que a ficção científica e a ficção é uma coisa maravilhosa. Quando a gente vê, eu me lembro do início da década passada, quando tinha um seriado na TV, pós 11 de setembro, que era um grupo de antiterrorista americano que invadia qualquer lugar, e eles pegavam rapidamente os plantas e as planchas e o aramado dos prédios e localizava os agentes, e isso ainda no cinema é muito normal. Isso não é a realidade. Quando isso for a realidade, o teu questionamento vai ser respondido. Muito dos empreendimentos no mundo, por exemplo, os locais onde o mundo está mais avançado. A Inglaterra é um dos locais no mundo onde o BIM está mais avançado. É lei na Inglaterra, tanto que a norma isso foi baseada na British Standard. A Suécia está muito avançada. Quando os prédios, em grande maioria, ou quase todos, estiverem modelados e atualizados, aí sim eu quero fazer um orçamento, eu vou te chamar. Por favor, me faça um orçamento. Você vai dizer assim, ó, me mande seu modelo. E você vai olhar o modelo. Então, há um caminho ainda por andar. Há um caminho por andar. A segunda pergunta foi sobre... Perdão, Ronaldo, a segunda pergunta foi sobre... Ronaldo? A segunda pergunta foi sobre BIM, sobre a evolução do BIM. Eu vou apresentar para vocês a vantagem das webinars. Essa é uma outra
é uma apresentação da professora Ruschel, da Unicamp, se não é a pesquisadora, ou a professora que está mais avançada no ensino de BIM no Brasil. E ela fez essa palestra para nós num seminário, por exemplo. Em que ponto vocês estão aqui? Onde tu está? Certo? Essa é a pergunta. E veja a curva de adoção de novas tecnologias. E essa curva, como a curva da pandemia, não é uma curva tirada do BIM, é uma curva tirada de qualquer tecnologia, o avanço da raça humana. Seja um iPad, um automóvel, vocês podem ver. Então, a crise, é por esse caminho que eu tento responder essa pergunta. Não sei se eu fui claro, Ronaldo. Desculpa, porque a hora que você começou, me deu um apagão aqui também na internet. Eu saí um pouco fora do ar, tá? Mas não, a segunda pergunta era sobre o gerenciamento de projetos. Sim. E como vocês estão realizando essas conexões hoje. Sim, sim. De novo, o trabalho de equipe. O gerenciamento de projeto, nos trabalhos BIM que nós fizemos, foi contratado pelo cliente. E alguns muito experientes e que nos orientam, porque, veja só, o ar-condicionado, como todos bem sabem, é o instrumento mais caro da orquestra. Até mais caro que o próprio orquestra, que o próprio prédio. E eu pelo menos me considero, como projetista, o segundo violino da orquestra. O primeiro, obviamente, é o estrutural. Há discordância sobre isso. Então, o gerenciador ele tem que estar extremamente atualizado, porque o fluxo de informações BIM é monstruoso, certo? É monstruoso. Quando você começa, o arquiteto lança um modelo e você começa a trabalhar todos ao mesmo tempo e trocar informações, o maestro disso no momento que sai da mão do arquiteto e vai para a mão do gerenciador de BIM, é um trabalho monstruoso, não é um trabalho de uma pessoa só. Porque a quantidade de informações que um software desse gera é muito grande, por exemplo. Eu posso gerar no software a altura de todos os corrimão de escada de incêndio, e se eles estão certos ou não. E me dizer onde estão errados. Eles podem me dizer onde todos os dutos estão colidindo, onde eu estou com colisões de eletroduto, de eletrocalhas, se cabe. Teve um projeto que nós fizemos no hospital, onde nós provamos para o cliente que não cabia no corredor fazer o que ele queria. E até nós desenharmos, e o projeto era em 2D, nós que fizemos o prédio em 3D. Veja só, modelar um prédio em 3D é uma coisa muito fácil, muito simples. Trabalhar em BIM é uma outra coisa, e fazer o processo todo, aplicar a metodologia é outra. Tanto que todas as suítes de software, isso para o gerenciadores, todos os softwares que não fazem parte de BIM, que não fazem parte de uma suíte de mercado, standard de mercado, grande suíte de mercado, ele bota um softwarezinho para te fazer o modelo 3D, para te lançar o sistema. Ande sozinho. Ande sozinho. Há muito poucos cursos de gerenciamento BIM, tá? Isso é uma carência de mercado muito grande. Muito grande. Quanto à pergunta do curso sobre cursos BIM, eu acabei botando a palestra da professora Regina Ruschel, como eu disse, é a livre docente lá da Unicamp. No Instituto de Engenharia tem esse, em São Paulo, muito bom. E tem, que eu conheça, tem outros volantes por aí, e algumas universidades, tanto que depois eu posso mandar para vocês, que foi uma discussão aqui ano passado, na segunda BIM das BEA, sobre o curso, a cadeira de BIM, dentro das universidades de arquitetura. E que não faz parte da universidade de engenharia, tá? BIM, eu como mecânico aprendo a lidar com softwares maravilhosos, lá, para Engineer, Parasolid, etc e tal, mas não softwares BIM. Tanto que quando depois tu lidar com Power Engineer, Parasolid e Katia, tu voltar para um software BIM parece uma coisa um pouco andar para trás, mas é a diferença da indústria automotiva ou aeroespacial para a indústria da construção.
Perfeito? Se você pegar um modelo, um projeto de um Dreamliner, de um 777, de um 787, e clicar com CATIA numa parede interna ou externa desse avião, vai te dar até a composição química da chapa. Então nós estamos em outro patamar, onde a indústria de construção vai chegar, mas não é a realidade ainda. Nós estamos caminhando para isso. Como mostra a curva da professora Ruschel, nós estamos agora na maioria iniciante. Eu me encaixei, o nosso escritório se encaixou exatamente na maioria iniciante. Vai haver os retardatários e vai haver aqueles que nunca vão a BIM, porque é uma coisa que nunca vai deixar de existir máquinas de escrever, como nunca vai deixar de existir jornais, como nunca vai deixar de existir softwares 2D, porque eles são importantes. Eles têm seu papel, isso é o uso garantido na história da engenharia, na EC. Bem, Anderson, Marquinho? eu vou passar para o Marquinhos, você anota, assim que o Marquinhos fizer o resultado, você responde mais 2 perguntinhas, aliás, uma, que é do próprio Marcelo Vale mesmo, que é sobre a situação das bibliotecas BIM, como está a adesão dos fabricantes. Tá ok? Marquinhos. Tá me ouvindo? Beleza. Pensando na integração aí da tecnologia BIM com a tecnologia BEM, um ponto que para a gente que é comissionador é muito importante, que é a questão da envoltória. Então, por exemplo, você quando faz o BEM, você entra com todos os dados de envoltória que nem sempre estão no BIM. Mas a sua carga térmica você desenvolveu através do BEM, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Você descarrega aí a sua lista de compras de materiais através do BEM. Um exemplo de história. E você tem a possibilidade de, durante esse caminho da dinâmica de construção, você trocar alguns componentes. E, às vezes, essa troca de componentes, elas podem vir a reduzir a carga térmica ou aumentar a carga térmica. E o projeto de ar-condicionado é muito estático se não tem essa retroalimentação de informação. Então, você vê, por exemplo, você tem possibilidades grandes de reduzir custo em carga térmica, instalando vidros de fator solar mais adequados. É um exemplo só. E quando você tem esse tipo de ganho, ele muitas vezes não reflete no que você tem instalado de ar-condicionado, que você poderia reduzir custo de instalação, reduzir dimensional, reduzir custo, enfim. Você vê alguma possibilidade a curto ou médio prazo de uma integração mais forte na questão de BIM e BEM e essa questão de aplicação de material em obra? Marquinhos, essa pergunta é angular. Sabe? Hoje, como eu comentei, a briga aqui, digamos assim, a grande batalha aqui no escritório hoje é a gente desenhar uma vez só, certo? Por quê? Porque existe um problema de integração, integração entre o software de BEM, de Energy Model, e o software de BIM. E existe fabricantes, existe suítes no mercado que querem trazer tudo para dentro do seu software para vender seu software único, obviamente. Suas relações comerciais. Que não é a realidade do mercado, mas a pressão econômica existe. Quando você começa a trabalhar com 2 softwares, você começa a ver as distorções. Isso, Matheus, do LabE, depois eu passo a palestra para vocês, deixa muito claro que ainda é um degrau a ser vencido. Você tira do modelo BIM em FC ou GBXML, que esse formato de arquivo GBXML é o padrão estándar do mercado há mais de 20 anos, certo? E você gera um modelo BIM, certo? Você puxa ou transforma, exporta para GXML, GX
GBXML. E aí você vai olhar lá com o software de visualização do modelo transposto, exportado, o Ladybug, às vezes é distorcido, completamente distorcido. Você desenhou uma coisa e apareceu uma coisa torta. Tem um prédio que nós fizemos aqui que o telhado saiu de cabeça para baixo, isso é o inverso. E você, se não for olhar isso, você simula isso. Simula errado. Então, e a grande batalha que eu digo aqui no escritório é exatamente isso. Nós queremos desenhar em 3D, em BIM, nosso software de BIM, e esse modelo entrar automaticamente dentro do nosso software de BIM, o Trace, ou o Trace 3D, ou o outro software que a gente está tentando adquirir agora, o Equa, o IDEA Equa, ou aqueles softwares que o Mário questionou sobre a posição dos termostatos, que são softwares didáticos, e sem distorções. Tá? Porque essas distorções geram erros grotescos. Tá? Esse prédio que nós modelamos, puxamos para o outro software e fomos olhar depois com o Ladybug, ele tinha saído todo distorcido. E é um prédio com paredes de 50 centímetros. É um prédio histórico em Porto Alegre com paredes de 50 centímetros. Onde ele está 15 metros de uma autovia com ônibus, fluxo de ônibus muito pesado, e os vidros vão ter que ser duplos ou triplos para a solução de acústica. Você vê os problemas. Nem tudo é perfeito nesse universo. Nós temos muita coisa a avançar. Quantas bibliotecas, como tu perguntou, de paredes, isso é um problema. Porque o LabE fez um trabalho desde a norma de 2003 de transmitâncias em paredes. Eu não me lembro da norma agora, mas o professor Lambert criou a norma de transmitâncias. Como se calcula as transmitâncias em paredes, telhados, e normatizou isso na BNT. Não vou me lembrar da norma agora. E depois, para o programa do Inmetro Certifica, se criou uma tabela, a tabela 5, de elementos de construção mais comuns no Brasil. E cores e vidros. Essa tabela não bate em nada nas tabelas dos softwares BIM. Se você pegar, a lista de materiais conforme a 90.1, por exemplo, não são nem similares. Se você pegar os softwares clássicos, por exemplo, os softwares criados na Suécia, tem elementos de construção suecos, nos Estados Unidos, os americanos, tanto que o DOI padronizou esses elementos de construção e isolamento. E nós temos que fazer isso no Brasil. Tanto que uma das tarefas nossas é exatamente essa, é converter. Depende do grau de precisão da tua carga térmica, tu tem que pegar e criar os elementos de construção. E a gente, com o nosso software, aí você vai criando modularmente. Sabe? Vai criando 1, 2, 3, 4, à medida da necessidade. E fazendo isso no software. Essa é a permissão que o software BIM faz. Você faz isso. A integração entre o software BIM e o software BEM é outra coisa, porque senão você cria duas vezes. Você cria no BIM e tem que criar no BEM. Você desenha no BIM e tem que desenhar no BEM. Pronto. Isso dá duplo trabalho em todos os sentidos. E nesse ponto, a simulação, os simuladores, o pessoal que faz simulações sabe bem o que é isso. Sabe muito bem o que é isso. E as suítes que existem de cálculo hoje não são... Eu não gosto, pelo menos não é do meu gosto as suítes. Os suítes de software que aglutinam tudo. Eu sou o dono de todo o conhecimento e utilizo isso como ferramenta de venda. Não sei se foi claro, mas não sei se... Anderson, ok. Marcelo, o Marcelo. A grande... Pergunta angular também, Marcelo. Assim, eu só como é que se diz, me decifra, eu te devoro, né? A biblioteca BIM. Como nós temos N fabricantes, muitos desses fabricantes adotam o FC, mas nem sempre adotam os FCs nas suas últimas versões. Por exemplo, eu estava tentando fazer uma apresentação para vocês aqui para mostrar a importância, como o professor Pimenta disse ontem, de localizar sensores lá no laboratório de tecnologia, etc. E a versão de um software, o IFC 4, não falou com o IFC 2. E muitos dos fabricantes fazem exatamente isso. Não falam. Nós já passamos por isso. Assim, aconteceu um caso que nós
por incrível que pareça, o escritório de projetos de ar-condicionado modelou o prédio para os arquitetos que trabalharam em 2D, o escritório de instalações elétricas e pluviais, que trabalhava em BIM também, usou o modelo nosso para jogar as instalações e não conseguia ver, depende da suíte de software que tu usava, tu não encontrava os elementos. E não eram suítes baratas, não eram empresas de esquina. E aí o menino lá mudou a versão do software para uma mais atual e apareceu. Quer dizer, existe também uma inércia dos fabricantes em otimizar isso. E quando tu pega bibliotecas, a discussão é a mesma. A discussão, qual o formato que eu vou usar? Uma vez a gente discutiu, logo que a gente começou isso, com um grande fabricante de ar-condicionado, dizendo assim, pô, me fornece a sua biblioteca de equipamentos no formato que eu possa usar. Ele, não. Aqui nos Estados Unidos, o suíte campeã é essa. E esse formato nós fornecemos. Aí tu pegava a suíte campeã, exatamente, ela tinha 30% do mercado. Mas tu somando o segundo concorrente e o terceiro concorrente, que era de um outro fabricante alemão, fazia 45% do mercado. E ele enxergava só a suíte campeã. E isso é um problema para o fabricante. Por exemplo, Marcelo quer fazer uma biblioteca BIM. Qual o formato que ele vai lançar? Eu aconselho a todo mundo ao formato universal DXF 3D. Tá? DXF 3D. Porque isso é um arramado. O que tem nesse arramado? Informação nenhuma. Ponto. Informação nenhuma. Até nós conseguir padronizar isso, a Smart Building, que é quem padroniza, quem cuida, zela pelo UFC, conseguir padronizar isso, como eu falei para vocês, o arquivo UFC é uma caixa, é um arquivo que vai se montando como Lego e vai se colocando à medida que se necessita as informações. O formato 5 já está no formato 4.2, daqui a um pouco sai o formato 5, e esse formato padronize os elementos gráficos para poderem ser alimentados. Porque o que o fabricante quer? Ele quer sair de lá que a coifa dele é de aço inoxidável, o chiller dele é assim assado, e em qualquer software BIM isso seja chamado para dentro e seja usado. Outra informação preciosa nessa pergunta do Marcelo. Eu, como projetista, boto informações genéricas. Bom, eu tenho que usar, por estar usando o BIM, o formato de um fabricante. Mas a informação que eu vou colocar lá é genérica. Quem vai preencher a informação final do modelo é o instalador. Perfeito? Eu até posso botar, olha, fabricante X, tal, descrever. Mas amanhã o cliente vai lá e vai comprar um outro. Aí o instalador vai ter que ir lá e mudar todas as informações do meu bloco, daquele equipamento. Perfeito? Conforme construído. Ou ele pode botar vários equipamentos, vários fancoils diferentes, vários chillers, várias tubulações, e essas informações têm que ser dadas. Então, o formato BIM, o formato TC, te dá a oportunidade de botar a informação a que tu quiser. Certo? E na quantidade que tu quiser. O tempo estava acabando, eu poderia mostrar para vocês aqui um prédio que nós fizemos ano passado, onde ele foi feito full BIM, e você clica na parede e está lá, parede, alvenaria, tal, vidro, marca, espessura, transmitância, reflexão. Então, o arquiteto, o escritório de arquitetura fez um trabalho primoroso. Mas quando eu puxo isto para dentro de um equipamento, por exemplo, vamos usar o caso do Marcelo, uma coifa. Eu puxei uma coifa. Como é que eu vou saber qual o fabricante, que coifa é, etc e tal? Você tem que usar, você que for implantar BIM ou use BIM, tente usar um formato, um software que te permita isso. Te permita pegar um DXF armado, puxar para dentro e você escrever lá, fabricante tal, formato tal, etc e tal. Senão você vai cair no erro de muitos fabricantes. Você vai pegar e vai usar aquela suíte. Beleza, aquela suíte só serve para ele. Só serve para aquele software. E os outros que não usam isso? Você está tirando do mercado, tirando parte do mercado, boa parte do mercado, do teu produto. Complementando, a melhor, se não, na minha opinião, a melhor software house nesse assunto, ela é sueca, se chama Magicad. Ela tem quase todos os produtos que nós conhecemos no Brasil dentro do suite dela, grátis, certo? E tem também o pago. E ela lança no formato que ela é parceira em 3D
DXF, o armado padrão. Nós vamos lá, pegamos o FanFilter, vamos usar o FanFilter no fabricante sueco, ponto. Em DXF, e lá botamos os dados, puxamos para dentro do nosso software e renderizamos eles. É a solução. Mas toda essa flexibilidade, tudo isso, o BIM não vai gerar um padrão universal de tudo. Ele é uma ferramenta, como eu disse para vocês. Obrigado, Anderson. A gente vai dar uma corridinha, porque está começando a estourar o tempo. Eu só vou fazer uma pergunta que alguém perguntou aqui, você vai pensando e passa para o Pimenta, que ele vai fazer uma intervenção. Uhum. Estão perguntando sobre sugestões de software de baixo custo para análise de carga térmica dos ambientes, elaboração de dutos e modelagem com geração de relatórios de simples confecção de projeto. Então, eu vou passar para o Pimenta, você pensa, e aí você encerra com a resposta. Finalmente, para todo mundo, por favor, tem um link para vocês entrarem no nosso canal do YouTube. Se vocês puderem se registrar, eu agradeço, porque isso facilita depois a nossa divulgação. Então, se registrar no nosso canal do YouTube. Por favor, Pimenta. Obrigado, Ronaldo. Não, rapidamente, só queria primeiramente cumprimentar o Anderson pela palestra, achei bastante interessante, sobretudo no início, a referência que foi feita ao filme Enigma de Andrômeda, bem legal, recomendo o filme. Eu assisti ele na época, né, nos anos 70, e agora com esse isolamento, tive assistindo vários filmes e reassisti novamente, realmente confirmou que é um filme excelente e tem tudo a ver com a discussão. Com relação à curva de adoção do BIM, eu achei muito interessante, né? Imagino que pouca gente hoje em dia esteja na prancheta, talvez alguns projetistas mais arcaicos ainda estejam, né? Nada contra a prancheta, eu aprendi a desenhar na prancheta, né? Mas, enfim, pelo que eu conheço, parece que a maioria está aí usando o AutoCAD, né? O BIM realmente me parece que ainda não é muito adotado. Posso falar agora como docente, né? No nosso curso de graduação em engenharia mecânica, o BIM não é adotado, né? Nem nas disciplinas de desenho, né? Nem nas disciplinas de projeto mecânico, né? Seja projeto de sistemas mecânicos, seja projeto de ar-condicionado mesmo. Na minha disciplina, ar-condicionado, nós abordamos todo o contexto do projeto de ar-condicionado, mas não inserimos isso dentro de uma discussão, nem temos nenhuma aplicação do BIM, o que eu acho que é uma falha nossa, né? Enfim, me parece que a gente já deveria estar atualizado com isso, mas a curva que ele mostrou de adoção também me parece que mostra que ainda não estamos tão atrasados assim, já que eu vi que o pico da adoção aí está previsto bem mais para frente, 2025, alguma coisa assim. Mas assim, o comentário, a pergunta que eu gostaria de colocar para o Anderson fazer duas coisas rápidas, né? Qual é a curva de aprendizado do BIM? Ou seja, para aqueles que hoje não trabalham não têm nenhum conhecimento de BIM, querem começar a projetar dentro da metodologia BIM, quanto tempo eles devem prever para isso? E segundo, da totalidade de demandas de projeto que a gente recebe do mercado, em quantas delas o Anderson acha que o BIM é uma metodologia viável de ser aplicada, tendo em vista os delays, né, os prazos de execução de projetos são muito curtos, né? Eu tenho feito alguns projetos aí para o mercado também, embora não seja minha atividade principal, e algumas vezes a gente está projetando e a obra já iniciou. Quer dizer, já estão instalando o ar-condicionado e a gente ainda está projetando, quer dizer, é uma coisa louca. Então, me preocupa muito, né, o prazo que o projetista tem entre a demanda inicial do projeto e a entrega do projeto, se isso daí se ajusta bem ao BIM, né? Porque, pelo que eu percebi, o BIM demanda um certo tempo de execução. Então, quantos por cento da demanda de projetos poderiam ser desenvolvidas dentro do BIM? Pimenta, a curva eu não coloquei, até fazendo meia-culpa, eu fiz o assunto é IAQ, eu me estendi em BIM, porque eu acho tão importante falar em BIM, e o IAQ entra como se fosse como um subconjunto do montante que a gente cria dentro do BIM. Ele fica tão claro ali. Então, eu me atendi mais a BIM, mas ao mesmo tempo eu não quis ser repetitivo. Então, essa curva é interessante, a tua pergunta, porque eu não coloquei
porque faz parte de outras palestras que eu dou, que dão certo, pelo menos a apresentação, o operador aqui do computador não é tão ruim, o menino que opera lá as palestras é melhor. Depende do software. Essa curva depende do software. A grande discussão, você acredita, assim, no nosso escritório, que a grande discussão sobre a adoção de uma suíte foi exatamente essa. Na década nessa década ainda, 2020 é nessa década. A Autodesk, por exemplo, fez 3 convenções, seminários do evento máximo dela mundial no Brasil, que se chamou Autodesk University 2011, University 2012 e São Paulo University 2013. Esses 3 anos que houve isso, depois não teve por problemas econômicos. Assim, eu acho que a crise foi grande e o evento não vingava e o pessoal só deixou lá o de Las Vegas. Mas nos 3 eventos que houveram no Brasil, o assunto era a BIM, certo? Era a BIM. E claro, obviamente, a suíte deles. Quando a gente começava a ver aquela coisa linda, maravilhosa, que é uma excelente suíte, o Revit, mas os Revit, a gente tem que separar, já complementando a pergunta de quem me perguntou sobre suítes. O que você faz? Nós fizemos ar-condicionado, nós não fizemos arquitetura. Por que eu vou comprar um software que é de arquitetura que tem map? Eu preciso de um software map que tem arquitetura. E essa é a grande discussão do mercado. Essa é uma grande discussão, digamos assim, latente no mercado, certo? Está lá escondida. Por que eu vou comprar um software como o ArchiCAD, que foi feito para arquitetos, tá? ArchiCAD é uma ferramenta para arquitetos, fantástica, que tem uma curva de aprendizado fantástica, também, mas foi feito para arquitetos, que por pressão do mercado foi lá e comprou uma software house inglesa e agregou um plugin deles mesmos chamado MAP. Quer dizer, você pode usar ArchiCAD com a suite MAP deles. Não vai calcular nada. Porque uma das grandes vantagens de você usar um software BIM, quando você calcula, quando você desenha, você vai full BIM, ele calcula as suas perdas de cargas na tubulação, perdas de cargas em duto, o que você quiser. Isso é inerte do software BIM. Está dentro do motor de cálculo deles isso. Que é diferente de uma simulação energética. Vamos deixar isso claro. Por exemplo, e é caro, depende da suíte que tu escolha, ela é cara, ela é em dólar ou em euro. Nós adotamos uma suíte que é uma suíte elétrica, mecânica, que tinha um plugin, tinha um softwarezinho de arquitetura suficientemente bom para nós modelarmos e jogar nossas instalações dentro. Por exemplo, sobre suítes de cálculo, e essa é a grande discussão dos menores em relação aos grandes players. Vem cá, quantos anos eu tenho que estudar esse teu software para poder usar ele? Eu só quero fazer ar-condicionado. Eu só faço PPCI. Eu vou ter que pagar quanto, estudar quantos anos para fazer PPCI? O mercado pressiona os grandes jogadores, os grandes software houses nesse sentido. Eu não sou arquiteto. Por que eu tenho que fazer isso? Você veja que isso é uma coisa interessante. E a curva de aprendizado do software que nós escolhemos foi muito curta. Você tem ideia, eu tenho ela gravada ainda. Foram 5 dias de aula via Skype, 8 horas por dia. Tá bom? Você imagina, nós terminamos isso, passamos mais uma semana treinando, e na semana seguinte começamos a modelar um hospital. Que o arquiteto, que o nosso cliente, o dono do hospital, mudava tanto aquela arquitetura que a gente tá ficando louco desenhando em 2D em AutoCAD. E aí um escritório de 4 pessoas conseguiu modelar 40 mil metros quadrados de um hospital em 1 ano. Que foi as imagens que eu usei aqui para vocês, renderizadas. Essas imagens essas imagens são algumas imagens aqui são do hospital que a gente fez há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Então, mais adiante, aqui. Essa foi. Nós recente aprendido a trabalhar no software BIM e fizemos isso já.
Então você vê como é que isso acontece. Obviamente, tu como professor, pô, vou comprar para o meu departamento, vou fazer uma parceria com o meu departamento com uma grande empresa de software BIM. E aí você, de todo aquele big software, você vai usar só a parte que te interessa, que é ou se houver acoplar a parte mecânica de map, ou se houver já acoplado, que alguns estão tentando acoplar, não sei se vai dar certo, eu não gosto pelo menos, a parte de simulação. Quanto a softwares? Softwares eu coloco alguns que eu conheço, tá? Aqui na apresentação. Mas para não virar marketing deles, eu poderia falar de cada um especificamente, meus gostos, meus ódios, isso virar uma discussão passional. A gente adotou o DSCAD exatamente por esse motivo, porque era barato na época, a gente viu no DN Projetista, se foi apresentado no DN Projetista, e a gente aprendia, a curva de aprendizado dele era muito curta. E atendia muito bem nas necessidades. Por exemplo, esse software de arquitetura chamado Vectorworks, que nasceu para a Apple, ele usa como motor de cálculo Parasolid. Você imagina o que você consegue fazer em arquitetura com um software que usa Parasolid, que faz matrizaria e chassis de aviões e automóveis. É fantástico. Mas é um software de arquitetura. Os outros, por exemplo, softwares baratos, por exemplo, a SAIP, que é representada no Brasil aqui pela Múltiplos, tem N softwares grátis de carga térmica, de modelagem, e tem os pagos, obviamente, mas assim, ó, o início dentro dessa software house é grátis. Por exemplo, Edifícios Map, que é uma software house italiana, tá? Italiana tem alguns softwares muito interessantes, grátis, tanto de modelagem quanto de map. E aí eu posso falar de outros aí, os outros grandes suítes do mercado aí, vocês devem conhecer e sabem os preços deles, né? Porque o que influencia qualquer escritório médio no Brasil é o tamanho dele. Quantas licenças você precisa? E dessas licenças, quanto tempo tu vai levar para pagar elas? E se no final do ano o caroço não é maior que o abacate. Eu tenho 4 licenças aqui, 4 licenças, no final do ano eu trabalhei para pagar as licenças. Quebrou o escritório. Então, o mercado tem que enxergar isso. Como aconteceu a mesma coisa no software 2D. Existe N softwares 2D hoje genérico, com o mesmo padrão DWG, que é tão bom quanto, ou melhor que, e faz aquilo que a gente precisa. A gente não pode idolatrar muito o mercado BIM, do ponto de vista ferramentas, porque elas estão nascendo todo dia. A última que eu encontrei essa semana foi, por exemplo, BIM HVAC Tool Softwares, que é uma software house alemã, que botou uma suíte grátis de simulação, onde você puxa seu armado lá, IFC ou GBXML, e trabalha até com OpenFOAM nele, que é um software de CFD grátis, de código aberto. E faz simulações com os arquivos EPW do Energy Plus, e eu não consegui olhar tudo ainda, tá? De tanta coisa que tem lá dentro. Então, tá tudo dado para a gente dar o passo, né? Para a gente avançar. É só a gente estar afim. E, claro, a loucura do mercado, como o professor Pimenta coloca, é essa, não vai mudar. Não vai mudar. Se você tinha 30 dias para fazer um projeto, você vai ter 15. Qual é a vantagem de você fazer em BIM? Você vai fazer uma vez só. E você vai ganhar lá no final, na hora de detalhar esse projeto. Na hora de detalhar esse projeto, quantas horas tu perde cortando, detalhando, etc e tal. Com BIM, qualquer modelo que eu mandei para vocês aí, a gente manda para vocês fatiado de milímetro em milímetro, se vocês quiserem. Manda uma foto exatamente da nossa montagem. Esse é o ganho. Um prédio sai do escritório hoje, no mínimo com 40 pranchas, se a gente quiser. Pô, Anderson, tudo isso, para quê? Tanto papel? Não, a gente manda em PDF, cara, imprime se quiser. Mas a gente manda dutos separados, tubulações separadas, grelhas separadas, portfólios separados, cortes, renders, detalhamentos. Veja a riqueza de informações que você tira dentro do software BIM. Para entregar, os entregáveis são muito superiores. Ah, bom, custa tempo, o mercado não dá tempo. Nós vamos ter que renegociar isso, como valores, né? Como uma velha discussão de valores. Quanto se cobra
sido entregar mais com menos. É a filosofia do Norman Foster. Eu não concordo muito, mas é a filosofia do Norman Foster. Entregar mais com menos. A gente tem que entregar o justo. E hoje, com softwares BIM, a gente está entregando muito mais que a gente entrega com software 2D. Ok. Tudo bem, gente? Apesar de eu fico aberto para qualquer pergunta, qualquer coisa, eu novamente peço perdão pela incompetência perante o software Zoom. E mandem perguntas se vocês quiserem uma cópia do filme, se vocês quiserem uma cópia da palestra de Thiago, que fala muito bem sobre bem e bem. Tanto ou se eu não conseguir fornecer a vocês, o Young Engineers da Asher South Brasil fornece. Deixa isso muito claro para aqui, porque essa é uma discussão mais avançada, né? Como resolver problemas dentro do BIM mais avançado. Mas isso tudo aqui está à disposição de vocês, tá? Tá, ok. Inclusive, teve gente, o Oswaldo, por exemplo, pediu essa palestra, como você havia anunciado, o Oswaldo pediu a palestra do Matheus, tá? Bem, gente, vamos encerrando. Eu agradeço aos nossos palestrantes, Anderson hoje, que ocupou o Leme, Pimenta, Marquinhos, Marcos Antônio Vargas Pereira. Agradeço a presença de todos vocês e os espero amanhã no mesmo horário aqui, ok? Hoje a gente está disparando mais uma vez o convite e amanhã a gente solta o alerta 1 hora antes do evento.